Fala pessoal, tudo bem? Bom dia novamente, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui à nossa aula. Hoje nós falaremos sobre o estudo de base ou os estudos de base e o diagnóstico ambiental, na nossa disciplina de avaliação de impacto ambiental. Bem, os estudos de base ocupam uma posição central no estudo de impacto ambiental. Nos estudos ambientais, de forma geral, mas no EIA, ele ocupa uma posição de extrema relevância. A partir desses estudos, e por que ele é de muita relevância, será possível obter as informações necessárias para fazer a identificação dos impactos, fazer a previsão de impactos, a gente vai explicar isso numa aula oportuna, e fazer a avaliação da importância, fechando com o plano de gestão ambiental do estudo de impacto ambiental. Por sua vez, a qualidade dessas informações depende da identificação preliminar dos impactos ambientais e da hierarquização ou da ponderação. Então, essa etapa preliminar, essa etapa inicial, dá um norte, orienta a elaboração dos estudos de base que vão dar origem ao diagnóstico ambiental, que é um capítulo específico do EIA, que aqui eu faço uma metáfora, que é como se fosse um coração pulsante de um estudo de impacto ambiental. Para revisar, é muito importante compreender o ciclo de vida do empreendimento, da atividade que está sendo avaliada. Então, desde a concepção, do planejamento, da implantação da atividade, da operação, da desativação e do fechamento, dependendo do caso, compreender todas as etapas do processo produtivo para fazer a identificação preliminar dos impactos, para fazer uma ponderação inicial e aí sim subsidiar, nortear a elaboração dos estudos de base, que vão dar origem ao diagnóstico ambiental do EIA. Então, em síntese, em um EIA, os estudos de base possuem as funções de fornecer informação necessária para identificar, prever e avaliar a importância dos impactos, contribuir para a definição do programa de gestão ambiental, que dentro do programa de gestão ambiental, nós, após identificar e avaliar os impactos, fazemos a proposta de mitigação de impacto, compensação quando o impacto é irreversível, programa de monitoramento, programa de comunicação social, e é possível também estabelecer uma base de dados para uma comparação futura, antes e depois da implementação do empreendimento. Podem ser definidos esses estudos de base como um levantamento acerca de alguns componentes e processos selecionados do meio ambiente que podem ser afetados pela proposta em análise. Veja que são alguns componentes e processos do meio ambiente que têm o potencial de afetar o equilíbrio dinâmico dos processos ambientais. Entretanto, muitos EIAs fazem um levantamento extensivo, demasiado, desnecessário de informações. E aí é muito comum a gente, em audiência pública, ou ver os estudos de impacto ambiental, eles são gigantes, são enciclopédicos. E essa é uma crítica já muito antiga aos estudos ambientais aqui no Brasil, que tem muita informação desnecessária, que acaba até prejudicando o processo de licenciamento, de análise ambiental, de análise pelo órgão ambiental, fica aquela montanha de informações e a maioria é desnecessária. Os resultados desses estudos de base subsidiam a descrição e análise minuciosa do panorama atual, dos processos, dos elementos do meio físico, do meio biótico, da socioeconomia, dos aspectos culturais e a inter-relação entre esses elementos. Portanto, você tem um diagnóstico pré-projeto, antes da implementação do projeto. Dessa forma, é possível fazer um prognóstico, um olhar para o futuro, para saber, para estabelecer ou se posicionar sobre quais as consequências
na implementação daquele projeto. E essa etapa ela é feita por meio da previsão, especialmente da análise da importância dos impactos ambientais. Então, o prognóstico também é um dos elementos do estudo de impacto ambiental. O conhecimento do meio afetado. Quanto mais se conhece sobre, não só o meio ambiente, sobre um problema de forma geral, sobre qualquer elemento da nossa vida, profissional, pessoal, maior é a capacidade de gerenciar os impactos ambientais, no caso, em estudos ambientais, dos impactos negativos. E há uma relação didática, mas é uma relação bem interessante entre o potencial de impactos ambientais e o nível de conhecimento do meio ambiente, representado por essa curva. Então, analise esse ponto aqui. Quando tem pouco esforço para realizar o diagnóstico, aqui você conhece pouco o funcionamento dos processos ambientais da área, há um elevado potencial de impactos significativos após a implementação do empreendimento. E isso pode proporcionar maiores custos para mitigar o impacto que você nem sabia que ia acontecer ou compensar. Então, a economia na etapa de diagnóstico e elaboração dos estudos ambientais, para compreender o meio ambiente afetado, pode repercutir em multas, em interdições, em compensações futuras após a implementação do empreendimento. E essa é uma aplicação prática do princípio da precaução. Vocês lembram a diferença entre o princípio da prevenção e da precaução? Precaução é quando você não tem certeza científica sobre os impactos. E aí, dependendo do nível de incerteza, nem recomenda a implementação do projeto. E já a prevenção, não, você conhece os impactos e mitiga ou compensa. Por sua vez, há uma relação entre um limite de conhecimento, de estudos, que se você aumentar, você só está aumentando despesa, aumentando o volume de informações, mas isso não vai mais repercutir num sistema de gerenciamento de impactos. Então, é importante, obviamente, isso aqui é uma exposição didática, mas cada caso é um caso, a experiência leva muito em consideração, mas nem sempre quantidade de informações quer dizer qualidade, e isso não vai traduzir diretamente em ações que gerenciem de forma mais eficaz os impactos ambientais. Assim, um bom planejamento deve se propor a responder o seguinte: quais as informações necessárias e qual a sua finalidade? Para cada informação que você está solicitando ou construindo uma equipe multidisciplinar para obter, tem que saber qual é a finalidade daquela informação. Como serão coletadas essas informações? Então, entra a parte de logística, de metodologia de trabalho de campo, trabalho laboratorial. Onde serão coletadas, também está dentro desse escopo de metodologia, de logística, está dentro das áreas de influência, dentro da área de estudo, se não está. Quanto tempo, frequência e época do ano para se compreender a variação sazonal. Nós já sabemos que os processos ambientais são dinâmicos, não são estáticos. Então, eles são mutáveis ao longo do tempo. Então, é importante saber a sazonalidade com que se mudam esses processos e os parâmetros que constituem os processos ambientais. Portanto, a compilação de dados disponíveis é completamente diferente dos estudos de base. Definição das informações que devem ser levantadas. Quais são as informações? Essa é a pergunta. Quais são as informações que precisam ser levantadas, quais que precisam ser estudadas, precisam ser analisadas? Geralmente ocorrem na etapa de elaboração que nós chamamos de termo de referência, que é produzido pelo órgão ambiental em discussão com o empreendedor. Pode ser incrementado durante a realização dos estudos, relação entre dados e informações existentes necessárias. Então, há uma relação, veja, implementar qualquer projeto de exploração de petróleo na costa do Amapá, é um exemplo factível e contemporâneo, né? Então, existem os dados, vários dados existentes. No caso do Amapá, a alegação do IBAMA é que há carência de dados sobre a dinâmica ambiental e, consequentemente, sobre a vulnerabilidade daquele ecossistema
e também da vizinhança a eventuais derramamentos de petróleo. É um argumento que eles têm, especialmente sobre a bacia sedimentar, sobre esse tipo de ecossistema, que é pouco estudado no Brasil. Mas imagine um empreendimento em que você tem os dados disponíveis, dados secundários, e tem os dados necessários para elaborar os estudos de base. Daí esse pontinho aqui de intersecção são os dados secundários. E os demais são dados primários. Métodos para coleta e análise e interpretação desses dados. Algumas decisões relevantes a serem tomadas. Primeiro, a gente vai coletar dados primários, dados secundários, os dois, qual a proporção de cada um. Vamos inventariar áreas, populações, ou fazer procedimento de amostragem, coletar uma amostra. Vamos fazer monitoramento de séries temporais durante semanas, meses, anos, ou amostragem única. Então, essas informações são muito relevantes. Por exemplo, dados secundários, pessoal, são dados pré-existentes. Tá? Vem da biografia, da cartografia, de relatório, de banco de dados, de estudo científico, de tese, de dissertações, estão lá disponíveis. Dependendo da área, você tem poucos estudos. Por exemplo, eu fiz mestrado na área de saneamento rural. Saneamento rural na Amazônia tem poucos trabalhos. E quando se fala em Amazônia, a gente fala uma diversidade muito grande de populações, de hábitos, de cultura, de ecossistemas e, consequentemente, de modelo de gestão, de modelo de tecnologia. E é uma fronteira do conhecimento, inclusive. Por isso que é importante estudos científicos sobre os processos ambientais, sobre a sociedade, sobre a natureza, sobre a economia, para constituir essa base, esse banco de dados sólido e, consequentemente, para subsidiar outros trabalhos, outras políticas. E os dados primários são os dados obtidos no processo de elaboração de estudo ambiental. No nosso caso aqui do estudo de impacto ambiental, que é o estudo mais complexo, mais aprofundado no Brasil. Inventário ou amostragem. Depende do tipo de dado e informação que se propõe a obter. Por exemplo, quando se fala em deslocamento de populações no processo de licenciamento de hidrelétricas, né? Então tem uma etapa lá com o enchimento da represa, do lago, e aí vai ter que deslocar populações. Lá é necessário compreender, estudar, fazer o levantamento censitário das pessoas que serão deslocadas. Então é tudo, todas as pessoas que serão afetadas. Já outros tipos de dados, por exemplo, vegetação de uma bacia hidrográfica que vai ser afetada no empreendimento de mineração. É possível fazer amostragem, né? Aí quem faz esse tipo de estudo são os engenheiros florestais, que eles fazem os inventários. É até confuso, né? Inventário e amostra. Na verdade, eles separam os talhões de uns fragmentos e lá dentro fazem o inventário. Mas o procedimento ele é amostral. Para levantamento de séries temporais únicas, também depende do tipo de dados. Por exemplo, para análise de qualidade das águas, é muito importante fazer um monitoramento contínuo, enquanto que para análise de vegetação, você vai numa campanha lá e já coleta uma amostra, né, já faz a amostragem e aquilo já pode se tornar representativo. Obviamente que é importante fazer amostragem em fragmentos florestais distintos para ter uma variabilidade espacial. Dependendo se tiver mais de um tipo de vegetação, é importante fazer essa variabilidade espacial. Mas do ponto de vista temporal, em regra, a análise de vegetação ela é amostragem única, a não ser que esteja associada a processo de floração de vegetais, mas isso é uma análise mais aprofundada. Tá? Importância dos estudos de séries temporais, né? Importância da compreensão que nós chamamos de sazonalidade. Então, vou tirar aqui minha câmera novamente. Isso aqui é um gráfico que correlaciona um indicador qualquer, um parâmetro ambiental, DBO, DQO, variação de material particular, um parâmetro qualquer. Nesse caso aqui é para a qualidade das águas superficiais, pH, em função do tempo. Então, a gente tem aqui a variação do parâmetro, pode ser, sei lá, DBO, por exemplo, ou oxigênio dissolvido. Nós temos um valor médio.
Agora, considere esse ponto. Aqui, nesse instante, foi implantado um projeto qualquer. Em contraponto, nesse T2 aqui, nesse instante T2 que eu estou chamando, foi feita uma campanha de monitoramento das áreas. Tá? Esse ponto aqui. Daí, isso vai repercutir de uma forma em termos de, entre aspas, potencial de impacto em relação à variação desse parâmetro em torno da média. Veja, aqui vai ter uma variabilidade compreendida se, por exemplo, após a implantação do projeto, for feito um monitoramento contínuo, permanente desse parâmetro. Agora, imagine que a campanha foi feita nesse ponto. Há meses, anos, ou dias, semana, no caso aqui meses, antes da implementação do projeto. Então, a gente vai ter repercussões diferentes, vai ter ponto de máxima, ponto de mínima diferente, e isso pode gerar, tanto nesse ponto T2 quanto no ponto T1, indagações sobre qual o real impacto da implantação deste projeto na variabilidade de um parâmetro de qualidade de água. Por isso que é muito importante realizar estudo de séries temporais de médio e longo prazo. Interessante que o monitoramento, pessoal, é uma política de Estado. O Estado brasileiro, seja o governo federal, estadual ou municipal, tem que fazer monitoramento de parâmetros ambientais. Porque aí, às vezes, se transfere a responsabilidade para o empreendedor e isso acaba onerando muito a elaboração dos estudos ambientais. Mas é o poder público que tem que realizar esse serviço de monitoramento. Porque você vai ter uma base de dados longínqua, sólida, e, consequentemente, os consultores, quem está propondo implementar um empreendimento, vai comparar com essa base de dados longínqua, né, de longos anos, com a campanha que foi feita. E aí sim tem um olhar, uma fundamentação técnico-científica mais sólida. Quadro síntese de exemplos de estratégias para alguns levantamentos de dados em estudo de base. Então, quando se trata de geologia local, geralmente é dados primários. Quem faz isso são os geólogos. Quando se fala em geologia regional, são dados secundários. Vai fazer o estudo sobre solos e relevo, tem que fazer campanha de campo para coletar solo, para fazer análise física de solo, análise química de solo, para investigar se tem área contaminada, metais pesados, sobre compactação do solo, pH do solo. É feito campanha de campo, e aí são obtidos dados primários. Quando se fala em clima, pode ser implantado estações meteorológicas para fazer um monitoramento durante um ano no local, mas geralmente é obtido dados secundários da base de dados brasileira. Quando se fala em afetar povos tradicionais, quilombolas, indígenas, extrativistas, ribeirinhos, é importante ter um trabalho de campo para fazer os estudos socioculturais dessas comunidades. Então, portanto, são dados primários, imprescindíveis. Quando se fala em populações e indicadores sociais, renda, demografia, expectativa de vida, aí já você entra numa abordagem de dados secundários. E quem fornece esse tipo de dados é o... Muito bem, escutei daqui. É o IBGE. E outras bases de dados também, como o IPEA, mas o IBGE é a nossa fonte maior de informações sobre a sociedade brasileira. Sítios arqueológicos são dados primários, já a unidade de conservação é feito a partir de dados secundários. Você consegue a base cartográfica de um órgão federal, órgão estadual, e compila isso nos seus estudos de base. No que diz respeito ao procedimento de inventário ou amostragem, quando se fala em populações na área diretamente afetada, por exemplo, como eu falei, né, sobre a implantação de hidrelétricas, é feito um inventário ou levantamento censitário dessas populações. Quando se fala em estudo de fauna, flora e sistemas aquáticos, é feito por meio de amostragem. Uso e ocupação do solo, é feito um levantamento censitário, inventário. Geralmente nós utilizamos
geotecnologia, sensoramento remoto para obter essas imagens, seja de radar, de satélite ou por meio de vantes ou drones, e o processamento dessas imagens em PDI, em Sistema de Informação Geográfica, ou seja, ferramentas geotecnológicas para fazer a caracterização do uso e ocupação do solo da unidade de planejamento que a gente está se propondo a fazer, que geralmente é a bacia hidrográfica. Vai fazer um estudo sobre ruído, é feita uma amostragem, né, temporal, espacial, do local que está sendo implementado a atividade. Só um minutinho. Deixa eu beber mais uma. Séries temporais, qualidade das águas, qualidade do ar. É importante ter essa variabilidade. Espaço temporal. Estudos sobre fauna geralmente são armadilhas ou avistamento que são feitos pontualmente em determinados pontos estabelecidos pela equipe de biólogos e profissionais da área de fauna. Área de estudo. Área de estudo é a delimitação do local, que será objeto de diferentes levantamentos. Varia em função do tipo de levantamento e o grau de detalhes. É interessante que você pode ter áreas distintas dependendo da temática que está se propondo a estudar. No mínimo, corresponde à área diretamente afetada pelo empreendimento. Aqui eu trago uma imagem, uma fotografia de um represamento de um rio, que é o Rio Jari, e a área diretamente afetada por esse empreendimento. Está aqui a fonte, relatório de impacto ambiental, aproveitamento hidrelétrico Santo Antônio do Jari, que está localizada aqui na nossa região, na bacia do Vale do Jari, entre o estado do Pará e o estado do Amapá. Então, está aqui a fonte, quem quiser pesquisar, e aqui ele dá o conceito de área diretamente afetada, ADA. É composta pelas áreas de obra, intervenção, tais como canteiro de obras, até aqui, ó, canteiro de obras, essa área aqui. Alojamentos, aqui está, acampamentos, área alagada toda, essa área aqui é um recorte, né? Área de empréstimo, eu acho que não está estabelecida aqui, que são as áreas que são utilizadas para exploração mineral, geralmente na circunvizinhança do empreendimento, de areia, de seixo, de brita, esses minerais que são utilizados de forma imediata na construção civil. Área de bota fora, né, que é a parte de resíduos, e área de proteção permanente, né, que todo o empreendimento elétrico é estabelecido uma APP, que aqui é de 100 metros, se não me engano, no entorno do reservatório. Então, esses elementos, essas edificações, essas microáreas, compõem a área diretamente afetada pelo empreendimento. Obviamente que nesta área serão realizados muitos estudos, tá? Da parte física, biótica e socioeconômica. É uma prioridade, porque é a área que vai ser diretamente afetada pelo empreendimento. Entretanto, não é só a ADA, a área diretamente afetada, que será afetada pelo empreendimento, né? Não se limita somente à ADA. Então, há impactos que ocorrem na vizinhança, né, que nós chamamos de área de influência direta em estudo de impacto ambiental, e área de influência indireta. Que é interessante, essas áreas de influência direta e indireta são delimitadas após a conclusão do estudo de base. Vamos observar o porquê. Ó, quais as áreas de influência direta e de influência indireta de uma indústria em termos de emissão atmosférica, né? Esse exemplo aqui, imagina que seja uma termoelétrica. Então, para você delimitar até onde vai a área de influência direta desse empreendimento, esse é um exemplo qualquer, né? Em termos de poluição atmosférica, é importante saber as taxas de emissão de poluentes. Né? Então, a vazão de poluente, a carga, a concentração de... Vou colocar um parâmetro qualquer. Chumbo, ou dióxido de nitrogênio. Então, é importante saber esses parâmetros técnicos que é feito na etapa de caracterização do projeto. E as condições atmosféricas de relevo, que é feito durante os estudos de base. Relevo do terreno pode influenciar na dispersão
e as condições atmosféricas, de vento, de advecção, a direção do vento, a velocidade do vento, a turbulência atmosférica, até a altura dessas chaminés, que é feito em etapa diferente, né? Etapa de caracterização do projeto ou na etapa de estudo de base. Por isso que após essa etapa é delimitada as áreas de influência do empreendimento. Temporalidade dos estudos. Novamente, depende de condições específicas do empreendimento e da área de estudo. Então, veja. Em estudo sobre qualidade do ar, é muito importante, ao menos, monitorar por um ano, para você ver a variação ao longo de um ano daqueles parâmetros. Né? E ver a influência da sazonalidade para não cometer aquele erro. Poxa, o empreendimento foi implantado aqui, mas teve uma alteração de algum parâmetro. Mas essa alteração é normal, é natural, ou é de influência antrópica, né? E aqui essa aula é bem generalista, pessoal, mas a gente usa ferramentas estatísticas avançadas para fazer essas análises sobre impacto ou não, de um parâmetro não. Não é tão simples assim, mas a gente usa uma ferramenta muito importante que é as análises estatísticas, né? Também isso aqui se aplica a estudo de qualidade das águas, estudos hidrológicos. É importante ter essa variação sazonal tanto dos dados primários obtidos pelo empreendedor, quanto os dados secundários, que geralmente é fornecido pelo poder público. A iniciativa privada também faz monitoramento, especialmente climatológicos, hidrológicos, hidrelétricas. As grandes empresas têm as estações, o sistema de monitoramento deles. E aí você consegue comparar essa variação e ter uma ideia se realmente o teu empreendimento que está licenciando está impactando ou não de forma significativa aquele parâmetro, aquele processo ambiental. Conteúdo e abordagem dos estudos de base. Então, primeira coisa, base cartográfica compatível com a complexidade, com o grau de detalhamento que é exigido pelo estudo. Por exemplo, em estudos na área urbana, geralmente a base cartográfica é 1 para 10 mil. Base cartográfica local. O nível de detalhamento maior. Quando você vai trabalhar com dados secundários, aí a escala fica menorzinha, fica 1 para 1 milhão, 1 para 500 mil, dependendo do tipo de informação que você vai descrever lá no estudo ambiental. Compreensão do meio físico, aqui eu dou alguns exemplos, da climatologia, da hidrologia dos solos, faz parte da pedologia, estudo dos solos, da geologia, estudo das rochas, do relevo, estudo do relevo, da geomorfologia, das águas subterrâneas, quanti e qualitativo, da geotecnia, do meio biótico, da vegetação. Aí, quando se fala em fauna, entra muitos especialistas diferentes. Zoólogos, ornitólogos, que é de aves, mastozoólogos, que são de mamíferos, a ictiofauna, que são dos peixes, então, entomologia, que é de insetos. Então, a parte da biologia, geralmente, tem uma equipe muito grande, especialmente sobre a fauna, porque cada um tem um especialista específico. E do meio antrópico, né, que envolve sociedade, demografia, perfil de trabalho, emprego, renda, condição de saúde, cultura, patrimônio cultural, conhecimentos tradicionais associados àquela comunidade. Tudo isso faz parte deste conteúdo dos estudos de base que vão dar origem ao diagnóstico ambiental. Aqui alguns exemplos de termos de referência para estudos ambientais. Eu trouxe um estudo de impacto ambiental, de um plano de controle ambiental e de um relatório ambiental simplificado. Está aqui as fontes, quem quiser consultar, mas aqui no termo de referência tem a lista, a relação de informações que tem que compor esse documento, que vai ser analisado lá pelo órgão ambiental. Então, esse termo de referência, geralmente, ele é estipulado pelo órgão ambiental. Dependendo do empreendimento, se for muito novo, se for algo impactante, pode ter até audiência pública e diálogo com o empreendedor para saber quais são os elementos dos estudos de base, na verdade, do estudo ambiental como um todo, né, que não é só o diagnóstico, não é só o estudo de base, que compõe o estudo ambiental, mas pode ser de forma dialogada. Tranquilo? Então, mais uma vez, mãos à obra. Agradeço quem acompanhou até aqui. Vou fazer um mexão agora de curtir, comentar e compartilhar a aula. Se inscrever no canal, que a ideia é fortalecer
e usar essa plataforma como uma ferramenta de difusão de conhecimento. Então, quanto mais estímulo tiver, né, de comentário, de pedidos, a ideia é pegar todas as minhas aulas de todas as disciplinas que eu leciono e transformar isso em aula para a rede mundial de computadores. Um abraço, até a próxima oportunidade. Quem tiver algum tipo de dúvida, pode entrar em contato via AVA, e-mail ou WhatsApp, né, o grupo da nossa disciplina especial. Está aqui meu e-mail. É isso. Um abraço, até a próxima.